Conta-se a história de um jovem motoboy, estava no seu trabalho, seu trajeto, na sua mão. De repente veio um caminhão, entrou na contramão e assim pegou esse jovem. E ali para ele, sua história praticamente havia terminado. E ele foi para a mesa de cirurgia. Ele conta que quando ele estava ali naquela mesa de cirurgia, o médico olhou para a enfermeira e disse: "Você já contou para ele?" E ele, assim, assustado, sem saber o que contou para ele. E aí, a enfermeira balançou a cabeça e disse: "Não." O médico simplesmente falou: "Amputei sua perna." Dessa forma. Ele disse que para ele acabou o mundo daquela forma, e agora? Então, para ele, ele disse que a alegria dele era poder andar novamente, poder fazer aquilo que ele queria fazer, que ele fazia antes. E agora, diante dessa situação? Só que ele não se deixou abater por isso. Ele foi em frente, conseguiu botar uma prótese, e ali ele começou a fazer tudo que ele queria e que ele fazia. Hoje ele é nadador, ele participa de Olimpíadas, e ele é bem sucedido e famoso. Ele disse que com tudo isso, então essa foi uma das suas maiores alegrias. E qual é a sua maior alegria? Se eu perguntar a cada um de vocês aqui neste momento, cada um vai dizer uma coisa. Um vai dizer um emprego, outro vai dizer uma casa própria, um casamento. Para algumas pessoas que moram longe, do seu trabalho, uma simples moto seria para ele a sua maior alegria. Então existem vários motivos e desejos que tornaria a alegria do momento para cada um agora, Mas qual deve ser a maior alegria do cristão? Qual deve ser realmente a maior alegria do cristão? Se nós formos falar bens materiais, vamos falar tantas coisas que nós gostaríamos, que nos tornariam felizes, mas qual deve ser realmente a nossa maior alegria? Antes de darmos a resposta-chave, eu quero citar exemplos de pessoas que esperavam algo que no momento seria a sua maior alegria. Quero contar a história de Ana. Ana, ela queria ter muito um filho. Ana, ela se sentia humilhada, desprezada, porque a segunda esposa do seu marido tinha filhos e zombava dela. E ela ali se sentia, para aquelas mulheres naquele tempo, as mulheres que não tinham filho eram tidas como o quê? Amaldiçoadas. E ela se sentia amaldiçoada, ela se sentia triste, ela queria muito um filho. Então, para ela, a maior alegria daquele momento era ter um filho. E Deus concedeu para ela um filho, o pequeno Samuel. Eu quero ler com os irmãos em 1 Samuel 2:1, que demonstra a alegria de Ana, que foi o seu cântico quando ela engravidou. Ela engrandeceu o nome de Deus com um canto. 1 Samuel, capítulo 2 e o verso 1. Diz assim: "Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação." Então Ana, ela recebeu a alegria momentânea que ela tanto desejava. E ela alegrou o seu coração e engrandeceu o nome do Senhor. Eu vou pedir a atenção de todos, por favor, para que nós não venhamos perder o foco da mensagem e o Espírito Santo de Deus não seja retirado do nosso meio. Diz ainda, 1 Samuel 2:1. O segundo exemplo que eu quero citar com os irmãos é da mulher do fluxo de sangue. Ela havia 12 anos que ela não estava mais socializada, não podia mais andar entre o seu povo. Ela não estava mais ali entre aqueles que ela queria estar. Por quê? Porque ela era tida como que todas as pessoas que tinham esses fluxos de sangue, até menstruação, todo o sangue que saía era tida como impura. E ela estava ali agora impura. 12 anos, não podia mais andar com o seu povo, não podia estar entre o seu povo. Então, que tristeza para aquela mulher. Naquele momento, a maior alegria dela é ficar curada, poder estar próximo ao seu povo, poder estar junto novamente, se socializando com os demais. Então, ela buscou em Deus, em Jesus, a cura. E da forma que ela podia, ela foi
e ficou curada. Eu quero ainda citar um terceiro exemplo sobre o cego de nascença. Pensemos, nunca tinha visto a luz, nunca tinha visto o rosto da sua mãezinha, nunca tinha visto a beleza das flores. E qual seria então a maior alegria para aquele jovem cego? Ver novamente, poder contemplar o poder de Deus através da natureza, através da beleza que Deus criara. Então, para ele, a maior alegria era poder enxergar, porque ele nunca havia enxergado. Conta o relato que, ao ser curado, ele ficou muito feliz e saiu dando glórias a Deus. Eu quero citar mais um exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era obediente, ele fazia o que era reto diante do Senhor. Está escrito em 2 Reis 18, verso 3. Ele procurava, ele foi que quebrou os postes ídolos. Ele buscou levar o povo, tirar o povo da idolatria e trazer novamente para a adoração ao verdadeiro Deus. E, no entanto, um dia, ele adoece e o profeta Isaías chega até ele e diz assim, põe a tua casa em ordem porque você irá morrer. Quão triste ficou aquele rei, né? Depois dele ter servido tanto ao Senhor, você vê que na oração dele ele diz, mas Senhor, eu procurei andar nos teus caminhos, fiz o que te agradava e agora se acomete isso comigo. Então, para ele, naquele momento, a alegria era voltar a ter uma saúde perfeita. Então, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que o curasse. Ele orou e chorou muito diante do Senhor. E Deus, diz o versículo 6, diz que Deus o curou. E para ele, essa foi a sua maior alegria. Deus o curou. Ele olhou, virou, orou, chorou. E ali Deus concedeu para ele a cura. Mas qual é a sua maior alegria? Enquanto eu falava, você imaginou qual seria a sua maior alegria deste momento? Se Deus agora concedesse a sua bênção, aquilo que você deseja, se concentre na sua bênção, qual seria a sua maior alegria? Eu quero que os irmãos leiam comigo Lucas, capítulo 10, 1 a 9. Os irmãos podem acompanhar, por favor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então aqui Deus envia 70 discípulos de 2 em 2 e lhes dá autoridade para pregar o evangelho, para falar das boas novas, para curar enfermos, para pisar serpentes e escorpiões. Deus deu autoridade àqueles discípulos e eles foram e cumpriram a sua missão. Aí no verso 17 eles voltam. Leiamos o 17 que nós lemos para a base de nossa oração. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, depois que Cristo designa eles para ir fazerem um trabalho, eles vão, e quando eles veem que tudo saiu bem sucedido, que ali eles conseguem expulsar demônios, quem não ficaria, se nós, como temos autoridade, fôssemos para algum lugar e ali pudéssemos ver realmente os demônios saindo, nós podemos curar os enfermos, quão alegres nós ficaríamos. Então, foi dessa forma, os discípulos ficaram muito alegres por eles terem conseguido realizar a missão que Jesus havia mandado. E eles voltaram muito alegres. Só que aí Cristo falou para eles o seguinte, no verso 20:
Cristo disse assim, verso 20: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Então essa é a maior alegria do cristão, não por conseguir bens materiais, né? Não por ganhar um carro novo, não por conseguir uma casa própria, não porque ganhou um emprego novo, foi bem sucedido financeiramente, mas a alegria do cristão, a maior alegria do cristão é ter o seu nome escrito no livro dos céus. Essa sim deve ser a nossa alegria. Meus amados, a nossa pátria não é aqui. Por isso, a nossa alegria não deve estar centralizada em coisas mundanas. A nossa alegria não deve estar centralizada nas coisas que o mundo oferece. Por quê? Por que não? Porque a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo. Eu vou pedir, por favor, novamente, a reverência para que nós possamos continuar a nossa mensagem. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a palavra do Senhor. Então a nossa alegria deve estar centralizada em estar obedecendo a palavra do Senhor, em acreditar que o nosso nome está escrito no livro dos céus, para que nós possamos realmente ser alegres. Estás achando que as coisas que o mundo oferece te traz alegria? Que alegria! Porque o mundo com seus prazeres passarão. O mundo com seus prazeres, as suas concupiscências, tudo um dia passará. E só permanecerá aqueles que fielmente servir ao Senhor. Aqueles que fielmente estiverem na rocha. Então, precisamos, irmão, centralizar nossa alegria no que é eterno, no que vai durar para sempre, não aquilo que é passageiro, que simplesmente vai acabar como uma palha, né, no fogo, se evapora. Alegrai-vos, meus irmãos, por vossos nomes estarem no livro do céu, não somente no livro da igreja. Por quê? Porque isso não te trará salvação. Quantas pessoas têm o nome no livro da igreja e anda aí da forma que quer andar, né? Sem estar preocupado em honrar o nome de Deus. Preocupai-vos não porque o seu nome está no livro da igreja, preocupai-vos se o seu nome está escrito no livro dos céus, porque isso sim te trará a salvação. Se o teu nome estiver escrito no livro dos céus, você sim será salvos. A sua verdadeira alegria deve ser servir ao Senhor de todo o vosso coração, porque isso sim garante a tua salvação. Eu quero ler com os irmãos Gálatas 6, 7 e 8. Então precisamos colocar na nossa mente que a nossa alegria é servir ao Senhor. Que por mais que momentaneamente tenhamos alegrias que o mundo oferece, serão passageiras, passarão, mas a palavra do Senhor é a que permanecerá para sempre. Precisamos ter isso em mente, meus queridos. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Gálatas, capítulo 6, e os versos 7 e 8. Diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, precisamos, irmãos, estar atentos o que é que o Senhor nos diz. Nós não precisamos brincar e nem podemos brincar de ser crentes. Nós não precisamos brincar de ser crentes. Precisamos ser realmente cristãos. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa brincar com Deus. Precisamos ser realmente aquilo que Deus quer que sejamos. Não brincar com Deus. Porque aqui, como diz a palavra, Ele não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Então, que Deus possa falar o seu coração. E diz ainda, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Não vai dizer as outras igrejas que estavam lá em Filadélfia, em Éfeso e etc. Que está lá em Apocalipse. O Espírito está dizendo a esta igreja. E quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo a cada um de nós. E sejamos sábios o suficiente
para poder ouvir e atender a voz do Espírito Santo, para que em tempo oportuno Deus venha e nos salve. Deus nos abençoe nesta manhã.